Convoco o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Juvenil Silvério, vereador Roberto Chagas, vereador Zé Luiz, vereador Dr. José Cláudio, vereador Renato Santiago, vereador Marcelo Garcia, vereador Júnior da Farmácia, vereadora Amélia Naomi, vereador Lino Bispo, vereadora Juliana Fraga, vereador Tomás Henrique, vereador Rafael Pascucci, vereador Fabião Zagueiro, vereador Walter Hayashi, vereador Robertinho da Padaria, vereador Roberto do Eleven, vereador Marcão da Academia. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta 20ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que no termos regimentais a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos: votação em bloco dos processos e ainda a inclusão de diversos documentos. Indicação 2322 até 2343, requerimentos 600 até os 610, moções 138, 131, 132 e 133. 131, 132 e 133. Peço destaque, presidente, nos seguintes documentos: requerimentos 572 e o 573, além da moção 129. Peço ainda, presidente, a supressão de sessão ordinária do dia 1º de abril, em virtude do feriado anterior à Paixão de Cristo, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Por favor, a palavra. Senhor presidente, em tempo ainda, eu não consegui ajustar aqui, mas a moção 129, que eu pedi destaque, ela vai ser retirada pela autora. Então, só continua. Tanto então, em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos ao processo de votação das atas e das proposituras constante do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 18 de março de 2021,
7ª sessão ordinária. 23 de março de 2021, 18ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis ao documento permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. 2 votos favoráveis ao documento, senhor presidente. Portanto, com 2 votos favoráveis, está rejeitado os documentos. Em votação, os requerimentos e as moções constantes da pauta da sessão de hoje, 30 de março de 2021, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Juvenil Silvério que assuma o trabalho da mesa diretora. Passaremos então ao pinga-fogo, com a palavra a nobre vereadora Amélia Naomi. Boa tarde a todos e a todas. Quero iniciar aqui com um vídeo. Com vídeo não, com umas postagens. Ditadura não se comemora, se repudia. Ditadura nunca mais. Nós estamos vendo algumas iniciativas do presidente da República e eu espero que, infelizmente, a Justiça permitiu, né, que ele comemorasse essa data. Há 2 anos atrás, nós vimos que a Justiça determinou que isso não acontecesse, mas tivemos uma mudança. Pode passar, por favor? Pode passar? Aí, essa é a imagem. Dia 31 de março de 1964, uma data muito triste na história do Brasil, o dia do golpe militar em que o Brasil passou a ter uma ditadura e um governante no nosso país. Não podemos nos esquecer dessa data, não só pelo ponto de vista histórico, mas, sobretudo, para não repeti-la. São as imagens das mulheres nas manifestações e aqui também a manifestação dos trabalhadores com a faixa Ditadura Nunca Mais. O golpe de 64 foi a maior tragédia da história política brasileira. Instalou uma longa, brutal noite de terror, interrompeu o rico processo democrático que marcou as 2 décadas anteriores e milhares de pessoas foram presas e torturadas. Mais de 400 brasileiros foram mortos pelos órgãos da repressão. Aqui em São José, nós fizemos a Comissão da Verdade, com a participação de alguns vereadores. A vereadora Dulce Rita, que está aqui, teve também o seu pai, que foi vítima do golpe militar, e diversas pessoas dessa cidade, de São José,
foram vítimas da ditadura. Por favor. Por favor. Bolsonaro defende no Supremo o emprego da Lei de Segurança Nacional. Nós vimos aí. O Bolsonaro e os bolsonaristas estão sempre em uma escalada autoritária, fazendo lembranças à ditadura, aos torturadores e defendendo este modelo de regime para o Brasil. Ameaçam com a Lei de Segurança Nacional, ameaçam com o estado de sítio e nós não vamos e não podemos permitir isso. Pode passar. Aqui são as manchetes de hoje. Desgoverno devido à pandemia, Covid, o Brasil mergulha na pobreza. Uma pandemia com milhares de mortos, outros milhões com fome. E a pauta do governo Bolsonaro qual é? Apostar num estado de sítio, inflamar com discurso contra a democracia e um empenho que precisa ser contra a Covid-19. A democracia é inegociável. Aqui algumas manchetes importantes. Bolsonaro critica quem cobra do governo a compra de vacinas contra a Covid. A OMS, Brasil lidera em mortes e contaminações por Covid-19 no mundo. Pode passar? Isso é hoje, né, gente? Comandantes das Forças Armadas pedem demissão em protesto contra o Bolsonaro. Bolsonaro cede à pressão do Centrão e troca 6 ministros, incluindo da Defesa, da Justiça e do Itamaraty. A imprensa estrangeira repercute as trocas do governo Bolsonaro, que está encurralado. Por favor. Mas essas imagens da ditadura assassina, nós esperamos não assistir mais. Por favor, a próxima. Fora Bolsonaro, vacina para todos, ditadura nunca mais. É muito importante lutar contra a ditadura e a escalada autoritária que o Brasil está submetido neste momento, com o presidente genocida Jair Bolsonaro. A democracia é fundamental para a nossa luta. É ela que nos dá condições de nos organizarmos e organizarmos o povo que realmente defendemos. Aquilo que é direito para a maioria e para os trabalhadores e para os mais pobres. Ditadura nunca mais. É comigo? Espera aí, eu já acabei. Com a palavra, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, senhoras vereadores, estamos na tribuna de hoje. Pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, que graças a Deus tem muita gente acompanhando. É importante que a comunidade esteja acompanhando, porque a gente traz para essa casa diversas situações que a comunidade vive no seu dia a dia. Além da gente estar aqui também votando projetos importantes para a cidade, a gente traz a demanda da população com relação ao dia a dia que a gente tem vivenciado.
eu quero, nesta noite, inclusive, chamar aqui a atenção desta casa, porque há uns dias atrás, quando nós protocolamos um requerimento pedindo que a Sabesp pudesse estar vindo a essa casa para falar com a nossa população, houve então a proposta da Sabesp vir de uma forma virtual. Entendi que uma forma presencial seria mais adequada para que a gente pudesse ter assim, aquele contato físico para a gente estar tendo um pouco mais vamos dizer assim, de clareza para a gente discutir o assunto. Mas aí veio a pandemia e também veio o Covid do superintendente da Sabesp, que infelizmente ele pegou o Covid. Mas há uns dias atrás, devido a essa fase que nós estamos, eu propus que a gente pudesse ouvir a Sabesp virtualmente. Ponto. Depois, futuramente, pudesse vir presencialmente. Mas, até agora, nós não temos uma data ainda confirmada, mesmo virtualmente, da presença da Sabesp nessa casa. Eu gostaria até que os outros vereadores pudessem fazer uma reflexão. Não sei se só eu estou recebendo reclamações de falta de água, mas em bairros que eu não esperava, essa semana eu ouvi, vereador, aqui também está faltando. Estive fazendo uma análise, senhores vereadores. Esse projeto, esse contrato da Sabesp com a nossa cidade é de 2008. O vereador Walter estava nessa casa, votamos aqui, vereador Zé Luiz, a maioria dos vereadores estavam aqui. A concessão do serviço de água e esgoto em nossa cidade pela Sabesp, até porque a Sabesp já estava aí prestando esse serviço, e ao qual, inclusive, nesse novo contrato, depois que ele finalizar em 2038, todo o passivo da empresa fica para o município. Mas, no decorrer desses 30 anos de contrato, a Sabesp tem as obrigações a cumprir com a nossa cidade. A Sabesp tem a obrigação de cumprir o contrato com a nossa cidade. E nós estamos aí, vereador Fabão, vendo a população clamar por um atendimento melhor. Inclusive, quero que vocês possam acompanhar algumas imagens, que as pessoas falando, então, do problema que está passando. Porque sentir na pele isso, eu também senti esse final de semana, cuidei da minha mãe esse final de semana, sexta, sábado, domingo, os 2 dias, sábado e domingo, faltou água na casa da minha mãe, lá no Jardim Morumbi. E isso traz uma consequência gravíssima para as famílias. Quem de nós nunca passou por isso para ver o problema que a gente enfrenta? Está pronto aí a imagem? Nada. Não tem água. Você viu isso? Confirmou que não tem mesmo. Por volta de umas 6, 7 horas da manhã a água acaba. Tem dias que até meia-noite não tem água ainda. A água às vezes chega meia-noite, quando é 7 horas da manhã já não tem mais água. Estou comprando água para ficar em casa. Em casa, a nossa caixa é um tamanho médio, que para quantidade de pessoas é suficiente. Não chega a encher, não sobe. Quando precisa da água da caixa, tem pouca água, que a água não tem força para subir, tá complicado. A água da rua começa a diminuir, daqui a pouco não tem mais nada na torneira. Aí quando eu fui abrir a torneira, a água estava com cor de barro e ficou uns 2, 3 dias assim. Eu sou confeiteira, eu trabalho na cozinha, então eu necessito de água. Queria tomar banho à noite e não tinha. E agora eu ia lavar roupa, também não tem nenhuma gota na torneira. Isso aí é com frequência. Tá difícil, eles estão pagando uma coisa que não estão usando? Oi, Lino Bispo, sobre a Sabesp, eu queria só te falar que está há mais de 3 meses dessa putaria, que está passando dos limites, é um desrespeito total com a gente. Nós pagamos as contas, é caro, não é barato, e a gente paga pelo ar. Eu não sei se os senhores não têm visto reclamações. Vereador Juvenil, lá do seu bairro, inclusive, eu via no Facebook a mulher dizendo, não é só na região sul, aqui também nós estamos com problema.
Então, o que acontece? Quero dizer para os senhores, ou a Sabesp vem falar conosco aqui de uma forma cordial, ou então vou propor uma SEI nessa casa, para que a gente investigue, desde o início do contrato, o que a Sabesp tem feito, no sentido de cumprir aquilo que elas assumiram conosco, perante essa casa municipal. Porque, gente, é um absurdo que nós estamos vendo, e ontem, inclusive, tem uma pessoa que disse assim, vereador, a gente liga lá, estão dizendo assim, não, mas aqui para nós não está acusando nada que está com problema de água aí. São coisas assim, absurdas que a gente vê, a resposta que às vezes as pessoas têm por parte da empresa. Eu estou aqui querendo dizer o seguinte, ninguém está aqui querendo fazer uma situação de desespero, colocar a empresa numa situação, numa saia justa, não é nada disso. Eu só quero que a empresa atenda essa casa, que venha aqui de uma forma virtual, como nós já falamos a semana passada, que marque essa data, porque eu vou aguardar um pouco. Caso isso não venha acontecer, eu vou propor que essa casa possa investigar o contrato da Sabesp a fundo. Analisem os senhores, esse contrato de 2008, quanto cresceu a nossa cidade? Quanto cresceu a nossa cidade de 2008 para cá? Ou seja, 13 anos. Quanto que a Sabesp investiu em novas redes, reservatórios? Pode ver, várias pessoas dizendo, olha, quando volta a água, ela volta barrenta. Por quê? Pegou a água do fundo do reservatório, com certeza. Com certeza, pegou a água do fundo do reservatório. Então, senhores vereadores, é uma responsabilidade nossa, porque não é só na região sul, é em todas as regiões da cidade. Via no Facebook do vereador Roberto Chagas, também falando da falta de água. Nós precisamos fazer alguma coisa aqui. Então, estamos aqui aguardando a empresa vir dar uma resposta para a nossa sociedade. Vir a empresa dar uma resposta convincente. Olha, a situação está assim, nós analisamos, realmente falta investimento e cobrar o governador de estado, porque ele é o chefe maior da Sabesp, tem 51%. Pode ser que o governador do estado não esteja sabendo da realidade do nosso município. Portanto, a empresa precisa reportar. Estamos com problema em São José. Inclusive a Câmara de Caçapava falava a presidente da Câmara, em suspensão do contrato com a Sabesp, de pedir a suspensão do contrato com a Sabesp. Nós não queremos isso, nós queremos a Sabesp fazendo o dever de casa, ou seja, respeitando a população. É isso que nós queremos. Portanto, coloco aqui a minha indignação com aquilo que está acontecendo. Esperamos que a Sabesp dê essa data para nós ainda essa semana, para que, em virtude aí dos feriados que nós temos agora, mas que a semana que vem a gente possa ver a empresa se manifestar. A empresa falar, mas falar com coerência, trazer a verdade para essa casa, porque é de se imaginar o quanto está afogado, o quanto está apertado para a Sabesp atender a demanda, porque não foi feito investimento. Então é isso que eu me traz aqui nesta noite, mais uma vez, para, em nome da população da nossa cidade, pedir aí à Sabesp uma resposta e pedir à Sabesp um cumprimento do contrato que ela tem, grandioso. Como a munícipe falava, pagamos caro. Inclusive, por falar em pagar caro, quantos esgotos estão sendo soltados nos rios, esgoto que está sendo cobrado na conta do cidadão e que está indo in natura para os rios. É uma outra pauta que nós vamos pegar com relação ao esgoto. Pois é, vereador Zé Luiz falando que faltando deputado, viu, vereador Juvenil? Então, é isso aí. Nós precisamos, essa casa precisa dar uma resposta para a nossa cidade e eu tenho certeza que os senhores estão juntos conosco nessa luta. Obrigado, presidente. Parabéns, vereador Lino Bispo. Realmente, Vossa Excelência tem razão. A cidade carece de representantes que cheguem até a Sabesp para tomar providências desse problema seríssimo que é a falta de água e também o lançamento de esgoto in natura, muitas vezes, nossos rios, lagos e córregos. Com a palavra, nobre vereador Santiago. Boa tarde, presidente. Vereador Lino, gostaria de deixar aqui o meu apoio à sua fala. Concordo plenamente
temos recebido diversas reclamações do serviço da Sabesp, inclusive trazendo aqui a mensagem de um amigo meu, o professor Tiago Dibe, professor da Rede de Ensino Municipal de São José, morador do Santa Júlia, lá da região, onde o Juvenil tem uma atuação muito grande. Ele mandando aqui, ó, Renato, ficamos o final de semana todo sem água, e isso tem acontecido constantemente. O que os moradores querem é ouvir a Sabesp. Por que tantos dias ficamos sem água? Tem se tornado rotina, lá na rua João Soares dos Santos, 49, Santa Júlia. Então, vereador Lino, tem todo o meu apoio nas iniciativas que o senhor se propôs a fazer e realmente precisamos de um serviço de melhor qualidade, de uma melhor prestação de serviço por conta da Sabesp. Conte comigo aí na iniciativa. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Dr. José Cláudio. Obrigado, presidente Juvenil. Gostaria de pedir uma imagem, pedir um minuto de silêncio e fazer uma homenagem a um amigo meu que faleceu na semana passada, na sexta-feira, um amigo e paciente, e a família toda, meu amigo, seu Galdino Zeferino de Paiva, era um estimado servidor público. Ele nasceu em 10 de maio de 1940, em Cajuru, distrito da cidade de São João del Rei. Ele casou-se com a dona Maria Aparecida. Desse casamento tiveram 6 filhos. Seu Galdino era lá do Granja, região do meu amigo Fabão, uma pessoa muito querida, um exemplo de pai, de marido. Me lembro que no dia 16 de novembro ele me ligou para me dar os parabéns pela minha vitória na eleição. Deixou muita saudade, eu tive o prazer de ser médico dele. E ele tem uma semelhança física muito grande com meu pai. Isso daí dá uma saudade maior e me fez fazer essa homenagem ao seu Galdino, aos seus filhos, ao seu filho falecido, que deve estar com ele no céu, com certeza, e a dona Maria Aparecida, que é sua esposa, e todos os amigos, seu Nicolau, lá da região do Granja. Que Deus tenha o seu Galdino no céu, que o exemplo aqui na terra ele deixou para a gente. Muito obrigado, presidente. Continuamos, então, com a palavra, vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, como eu fui citado aqui, brincadeira, o vereador Lino, a gente, quando dá oportunidade, agradecemos pelo atendimento que a Sabesp tem nos dado, também não podemos deixar de fazer a crítica quando necessária. E sim, nesse final de semana, vários pedidos de moradores da região norte, principalmente Jaguari, Vila Dirce e Altos de Santana. Esse já é um problema de falta de água de alguns anos. Agora, recentemente, aí no caso foi pontual, foi a região do Telesparque, Vila Sinhá, Vila São Geraldo, mas enfim, fica registrado aqui, parabéns, você que vem lutando aí há muito, muito tempo em relação a essa cobrança, para mais atenção por parte da Sabesp em relação ao abastecimento de água na nossa cidade. Com a palavra, vereador Fernando Petit. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores. Vim aqui pedir um minuto de silêncio, né? No dia 26/3, faleceu Sebastião Osório de Oliveira, né? O Guaxupé. O Walter aqui já falou aqui do meu lado, o Guaxupé, que também era conhecido como mineiro, né? Eu lembro da época quando eu frequentava Vila Velha, ainda com meu pai, né? Aqui para até falar para as pessoas, Sebastião Osório de Oliveira, o Guaxupé ou mineiro, garçom no Vila Velha, por mais de 40 anos à frente do restaurante Vila Velha, faleceu aos 75 anos, também de Covid, né? Essa doença que está nos trazendo tanta tristeza. E tem um detalhe também, né? O Guaxupé, Walter, foi ele com mais um sócio, foi o primeiro proprietário do Vila Velha. Lá atrás, né? O Vila Velha, que é um restaurante histórico em nossa cidade, mais de 50 anos já funcionando, e todo mundo que já teve o prazer de ir lá sabe que é um grande restaurante. A gente tem essa perda do Sebastião Osório de Oliveira. E também hoje, a dona Zelma Aparecida Figueira, 80 anos, faleceu no dia de hoje.
E ela, a característica, ela sempre trabalhou em muitas, ela sempre foi voluntária em várias entidades filantrópicas em São José dos Campos. Deixo aqui um abraço para todos os familiares, que Deus conforte o coração de todos. Amém. Quero também registrar, nesse final de semana, a Comissão Diocesana em Defesa da Vida perdeu a Regina, esposa do seu João, que foram coordenadores da Comissão Diocesana em Defesa da Vida. A Regina faleceu nesse final de semana, o João ainda continua entubado e hoje, se Deus quiser, provavelmente a Luana, a filha deles, volta para casa. Mas, infelizmente, uma tragédia também que se abateu na família desses nobres coordenadores da Comissão Diocesana em Defesa da Vida. E vamos registrar também um minuto de silêncio por conta disso. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu também queria aqui fazer uma questão de justiça. Eu tenho que fazer um agradecimento que toda vez que eu precisei da Sabesp, ela se prontificou a me ajudar a comunidade. Muitas vezes, por problemas, lógico, que não é só dela, como também já aconteceu, que caiu o vendaval, cai as árvores, para tudo. Então, ela também queima a bomba lá dos sistemas dela, então também tem essas intercorrências. E também que eu acho que o morador tem que usar dos seus direitos, que é para reclamar lá na prefeitura, que faz a fiscalização do serviço prestado da Sabesp, através do 156. Nós temos também a fazer as denúncias na Arcesp, que faz a fiscalização dos serviços das concessionárias. E, principalmente, nós temos que denunciar, nós temos que ter esse problema toda vez que tem lançamento de esgoto in natura, nós ligamos para a CETESB, a CETESB tem também que fazer sua parte, a Secretaria de Meio Ambiente também tem que ajudar a fiscalizar. Então, uma conjuntura que não é só a Sabesp que está falhando, está todo o sistema que tem que estar dando, fiscalizando esse serviço, que também não está fazendo a contento. Mas, como diz o nosso amigo aqui, não tem deputada, né? Mas como diz, eu acho que tem que distribuir as responsabilidades aí e não só deixar por conta da Sabesp. Porque falar de Sabesp é muito fácil, conjuntura não está favorável para ninguém. Acho que não temos que fazer vista grossa mesmo para um serviço mal prestado para a população, mas também temos que recorrer a tudo que nós podemos. E não só ficar jogando aqui. Nós temos que jogar aqui, jogar no Estado, jogar na CETESB, jogar na Arcesp, jogar no 56, porque é só com a fiscalização do povo que esse serviço pode melhorar. Porque falta de investimento até agora não foi. Que a Sabesp sempre teve grandes investimentos aqui em São José dos Campos, grandes estações de tratamento, e não foi a parte da Sabesp, foi muito bem feita. O que está acontecendo, eu acho que é a deteriorização dos serviços e que não está sendo bem dimensionado isso. Agora, mais uma vez, vamos falar do Bolsonaro, né? Para não perder a graça. Mais uma vez, esse homem nos surpreende, né? Tirando o ministro do Exército, que era um órgão institucional para ser um órgão dele, que é um grande perigo que a democracia corre com isso. Porque é um órgão institucional via nação que não pode estar na tutela de um demente igual a ele. Com a palavra, vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, pedir um minuto de silêncio também para o Guaxupé, um amigo nosso, que era lá no restaurante Vila Velha. Você sabe que o Vila Velha tem uma história muito bonita aqui na nossa cidade. Quantos restaurantes já abriram e fecharam em São José? O Vila Velha continua em pé. Fruto do trabalho do Toninho, né, que é o pai do Júnior, né, de toda a família e dos funcionários no Vila Velha. Então, por isso que sobrevive a todas as crises, todas as pandemias da vida. Então, a nossa homenagem à família do Guaxupé, à família do restaurante Vila Velha, que realmente proporcionou, o Guaxupé
muitos almoços, jantares, né, com a minha família, com os meus amigos. Fica aqui a lembrança. Também para o seu Helenício Tussolini, né, falecido no dia 20 de março. Sabesp, só lembrando o seguinte, a Sabesp, foi bom o vereador Lino falar sobre a Sabesp. Realmente nós votamos em 2008, aprovamos uma renovação do contrato de 30 anos que já tinha se encerrado em 2003 ou 2004. Então, ela ficou pingando em 2008. Né, nós votamos a prorrogação por mais 30 anos do serviço da Sabesp para a nossa cidade. Fez um acordo muito bom, né? Tanto é que nós recebemos investimentos em várias áreas da nossa cidade de obras de infraestrutura, né, que possibilitou, né, acabar com enchentes em vários lugares da nossa cidade. Também um assento no Conselho Administrativo da Sabesp. São José tem um conselheiro que faz parte lá na Sabesp. E também foi doado para São José dos Campos ações no valor de mais de 200 milhões de reais, que o PT acabou gastando em outra coisa, na verdade. Então, tem que registrar isso também. E a Sabesp, realmente, eu não sei o que aconteceu, mas eu endosso as palavras da Dulce. A Sabesp sempre prestou um bom serviço aqui para a nossa cidade. Alguma coisa deve estar acontecendo, não sei se é por problema político ou se é por problema de administração, mas que realmente o serviço ele deu uma caída, não tenha dúvida nenhuma. Então nós estamos aqui exatamente no papel de fazer cumprir o contrato. O contrato diz que a Sabesp tem que botar água encanada em 100% das residências. Ela está quase conseguindo. Isso já tem praticamente. Tem algum bairro ainda que não tem, Dulce. Porque ainda é um problema do Ministério Público. Então, a questão das redes de esgoto com suas estações elevatórias, né, está praticamente também todo o que foi prometido está sendo cumprido. Então, me estranha muito, né, o serviço realmente ter caído dessa maneira, porque a população está reclamando e com razão. Com a palavra, o vereador doutor José Cláudio. Estava conversando com o vereador Zé Luiz aqui, ô Juvenil, uma boa notícia, né? Tanto a notícia ruim do Covid, nosso prefeito Felício e a Secretaria de Saúde de São José dos Campos, que o Hospital Municipal vai aumentar, está ampliando o número de leitos para a Covid-19. Somente nesse sábado, 20 leitos a mais. Na próxima semana, cerca de mais 20 leitos. No total, já no mês de março, foram criados mais 60 leitos de enfermaria que podem ser transformados em UTI. Então, parabenizar o nosso prefeito por esse trabalho muito bem feito, coordenado nessa pandemia. E, como a Dulce falou, a vereadora falou, sobre o nosso presidente, infelizmente, né, ele poderia pegar esse exemplo do nosso prefeito para coordenar a campanha da pandemia do nosso país, mas o nosso presidente, infelizmente, ele não pensa, ele é fraco, ele prega o ódio, ele passa para os seus seguidores o ódio. Nós que estamos aqui como vereadores da cidade, parlamentares da cidade, e mostramos a realidade da pandemia, mostramos os números, falamos de um tratamento seguro, pautado em ciência. Os seguidores do presidente vêm nas redes sociais nos atacar, que é o que ele prega. E eu estou plenamente de acordo com os vereadores que me antecederam. Nós temos que combater, não parar de falar nunca, para a gente não deixar que a ditadura volte para esse país. Tá bom? Muito obrigado. Vereador Roberto do Eleven. Senhor presidente, quero pedir um minuto de silêncio para um amigo, um parceiro, um confidente, o Antônio Rodrigues de Brito, que é um pioneiro da região leste, no Parque Novo Horizonte, uma família muito conhecida, inclusive tio do secretário de Educação, o Jones,
O Brito era uma pessoa muito bacana, estava disposto a ajudar todo mundo. Então, quero que Deus conforte o coração da família, dos seus familiares. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero também aqui pedir, apesar de Vossa Excelência ter colocado já também, né, um minuto de silêncio para Regina, grande parceira, defensora da vida, da família, que infelizmente, né, foi vítima também do Covid, e nossa solidariedade a toda a família dela. Também, só para aqui concluir a questão Sabesp, a gente sabe que o faturamento da Sabesp, em São José dos Campos, ele é bem significativo, né? E a gente espera que a Sabesp possa, em respeito a esta casa, brigar por investimentos para melhorar essa condição de abastecimento na nossa cidade. Então, eu quero aqui agradecer aos vereadores por essa somatória, tá, de depoimentos, de fala. Isso é muito importante, a gente ter essa unidade em torno da solução do problema de falta de água na nossa cidade e também pela grave situação de alguns esgotos sendo aí colocado em natura nos nossos rios. Então, obrigado a vocês e vamos junto nessa luta aí. Com a palavra, o vereador Dr. Elton. Obrigado, senhor presidente. Eu queria fazer uma fala em relação à quantidade de leitos ocupados em UTI. Queria antes alertar, o trabalho da prefeitura tem sido feito, possibilitando que a gente consiga atender a nossa população, mas o que não podemos perder de vista é o fato de que hoje estamos com mais de 80% dos leitos ocupados, né? 82%, né? Obrigado, Zé Luiz. Mas quando você tem um aumento para 82%, a gente tem que se lembrar também que, de pronto, a prefeitura tem pernas e estrutura para aumentar a quantidade de leitos. Isso me causa um pouco de receio, um pouco de temor, em virtude de que o que a gente está notando é que estamos com 82% de acometimento, o que em outro momento, se não tivéssemos aumentado a quantidade de leitos, seria mais do que 100%. Então, alguma coisa, né? Não podemos achar que simplesmente está tudo bem, de que não está havendo contaminação das pessoas, de que os números não estão crescendo. A prefeitura mostra os dados, mas é necessário fazer a leitura em cima dos dados. A prefeitura cumpre com o papel de dar estrutura, mas qual é a situação hoje do Hospital Municipal? O Hospital Municipal, com toda a sua equipe, o superintendente Maganha fazendo todo o trabalho, tendo o apoio da prefeitura, mas os leitos acabam e daí estruturas que estavam sendo utilizadas para outra coisa, como por exemplo o ambulatório. O ambulatório deixou de ser atendido ali no Hospital Municipal, passando para o Hospital da Mulher, para que a estrutura do ambulatório seja mobilizada para o atendimento e internação de pacientes com Covid. Então, nós estamos tendo aumento de casos e precisamos continuar, mais uma vez, falando à população. Cuidado, use a sua máscara, use o seu álcool, reduza as suas aglomerações nos ambientes de segurança, exatamente para que a gente não passe o que estamos passando hoje. A gente está recebendo, todos os vereadores aqui estão recebendo um monte de solicitações, me ajuda, precisamos de leito, e as pessoas vão indo para o Hospital Municipal e estão sendo atendidas. E gente de fora, e a gente fala, gente, cada um na sua cidade buscando atendimento. O governo do estado acaba mandando pacientes para o regional, manda para a Santa Casa. Por quê? Porque a cidade de São José dos Campos tem mais perna do que as demais. Mas uma hora isso pode acabar. E qual é o nosso papel? Alertar o tempo todo a população, falar que precisa tomar cuidado. Eu sei que muita gente fala sobre, mas a gente não era para estar agora na fase vermelha. É só dar uma olhada na quantidade de leitos que foram disponibilizados na nossa cidade. Nós nunca tivemos tantos leitos disponibilizados do que nesse momento. Nós estamos com 82%? Estamos. Mas a que custo?
ao custo de redução de atendimento ambulatorial, às cirurgias eletivas no hospital onde eu trabalho, privado. As cirurgias eletivas foram suspensas. E daí, quando eu falo isso, eu fico com bastante receio de que a coisa não vai melhorar tão rápido. Até pela quantidade de pessoas que estão tomando a vacina ainda. Ela vem de pequenas gotas homeopáticas, aparentemente, porque o governo não consegue disponibilizar a quantidade de vacinas que é necessário para ajudar, inclusive, nas barreiras da contaminação da nossa população. Outra coisa que eu queria comentar, rapidamente, senhor presidente, é sobre a necessidade da vacinação aos profissionais da área da saúde, que não foram contemplados. E esses profissionais, eu quero lembrar, em especial, o grupo de dentistas. A secretária de saúde do nosso município é uma dentista. É necessário que a gente dê uma importância, principalmente para todos os profissionais da área da saúde, mas também aos dentistas, que estão submetidos o tempo todo à contaminação com gotículas de saliva. E eles não tiveram, muitas vezes, a oportunidade de conseguir ser vacinados. Então, a minha sugestão é que a gente fale bastante sobre isso, leve alerta à população, não minimize tudo que está acontecendo nesse momento e conte que o hospital está muito cheio, ainda tem vagas para o atendimento, mas nós não podemos menosprezar o risco, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, queria também deixar aqui um minuto de silêncio para Giane Cristina, vítima do feminicídio barbaramente, um feminicídio bárbaro que aconteceu esse final de semana. E também a senhora Antônia Fátima Marcondes de Toledo, que ela não foi vítima do Covid, ela teve um problema de infarto. Uma moça lá da comunidade do Galo Branco. Com a palavra, no Pinga Fogo, o vereador doutor José Cláudio. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Puder colocar a primeira imagem, por favor. Bom, meus amigos, vamos falar um pouquinho aí das vacinas. Apesar do doutor Elton tem razão, tudo que ele falou, que apesar de aumentar o número de leitos, apesar de toda a estratégia da prefeitura, a coisa ainda é muito grave. Vale lembrar também que o Hospital de Clínica Sul está aumentando 10 leitos de UTI. Mas é aquele negócio, o vereador Elton tem razão, que não é simplificar a doença, mas o bom de ver é que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, nós aqui, nós vereadores, nós respondemos também e apesar da doença estar mais grave, nós fazemos as nossas atitudes e trabalhamos pela população. Próximo. Bom, duas novas vacinas estão para ser autorizadas pela Anvisa para começar a ser testadas em seres humanos, que é a Butanvac e a Versamune, né? E o que são essas vacinas? O próximo. O importante aqui é a gente não entrar nessa briga política, se ela é 100% brasileira ou se não é. Vem um governador, defende a Butanvac, aí vem o pessoal do presidente do Bolsonaro, fala da Versamune, com coisa que isso é importante. Importante é ter uma vacina, mais vacina e produzida em território nacional. E também não importa se ela é 100% nacional, importa ela ser produzida aqui e aumentar a quantidade de vacinas para a nossa população. Tratamento precoce, afinal, é bom, ele pode ser mais, ele pode, assim, o tratamento precoce, essas medicações têm sido faladas, a hidroxicloroquina, a azitromicina, a ivermectina, não se tem um trabalho robusto que mostre a eficácia disso.
Numa fase inicial, com o sintomático, nenhum médico é proibido de prescrever, mas ela não é um tratamento, e nem o tratamento precoce deve ser entendido como uma política nacional de enfrentamento. Uma política de Estado é vacinação. É isso que o presidente Bolsonaro tem que entender. Sair botando hidroxicloroquina na água para o povo beber não é política de saúde e nenhuma política de Estado. Política de Estado é vacinação. Próximo. Então, a política de Estado é a vacina. E o que o povo espera é a vacina. Pelo menos os que não ficam defendendo bandeira política. O próximo. Em Israel, nós tivemos uma queda de 85% nas mortes diárias. Próximo. Israel, 72% nos casos dos doentes graves. Próximo. Londres, ontem, Inglaterra, zerou o número de mortes. Próximo. São José dos Campos, nós temos 100 mil doses aplicadas. É um exemplo aí para o Brasil, viu, São José dos Campos. Próximo. O que a gente tenta passar, né, pela política do bem, e voltando a falar da Butanvac e da Versamune, a Butanvac, o senhor pode me corrigir, ela é uma vacina que ela vai na mesma linha da Coronavac, estimular os anticorpos. Tá? A Butanvac, a pesquisa dela originária é de um laboratório dos Estados Unidos, Monte Sinai. Ela não é 100% brasileira, mas ela vai ser produzida em território nacional. A Versamune, se eu não me engano é da USP de São José do Rio Preto, ela é uma vacina que ela tanto atua na questão do bloqueio da proteína S, quanto na estimulação de anticorpos. É uma vacina, se der certo, se funcionar, muito potente e que vai ter uma contribuição muito grande para essa pandemia. Então, são duas novas vacinas, duas novas opções que vão começar a ser testadas. Então, o que a gente espera dos governos nacionais, do presidente Bolsonaro, do governo estadual, do Dória, não é politizar o tema, não é querer saber quem vai fazer primeiro, a Butanvac, a Versamune, é que se tenha mais uma vacina nacional, para o Brasil deixar de pedir, pelo amor de Deus, e deixar de pedir amém lá para fora e produzir a sua vacina aqui, porque como foi provado na Inglaterra, 0 número de mortes, porque a Inglaterra está com a vacinação bem avançada. Então, o que a gente pede é que Deus ilumine a cabeça do nosso presidente, faça os neurônios desse homem funcionar, para que a gente possa vacinar a nossa população e deixe de pensar em estado de sítio, em ditadura, porque isso agora não é o que a gente está preocupado. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador, líder do PSD nessa casa, José Luiz. Pedia para colocar o PowerPoint para mim, por favor. Senhor presidente, boa noite. Boa noite não, boa tarde ainda. Boa tarde também aos demais vereadores. Comentando um pouquinho aqui a respeito também da Sabesp, colaborar que realmente muitas reclamações têm acontecido sobre os serviços da Sabesp. Mas a gente espera que o mais rápido possível a gente possa ter uma resposta para uma reunião, para uma conversa também, para esclarecer o que tem acontecido nos bairros. Pode passar, por favor? Senhor presidente, ontem nós comemoramos lá no Jardim Satélite, na paróquia Espírito Santo, 1 ano do trabalho Pés Sem Fome, que nasceu por conta da pandemia e com o objetivo de ajudar as pessoas nesse período que as pessoas ficaram desempregadas, não puderam trabalhar, e um trabalho de uma maneira
muito simples, muito singela, nós chegamos aí a atender quase 8.000 entregas, ou seja, 8.000 famílias atendidas num trabalho lá das comunidades. Como diz uma sabedoria, ai dos pobres se não for os pobres. Então foi aquelas pessoas que pegavam ali o seu quilinho, seu pacote de arroz, de feijão, que fez esse grande milagre. Vereador Marcelo, Vossa Excelência, que também tem um trabalho social grande lá na região sul. Aconteceu um grande milagre. Mais quase 160 toneladas de alimentos. Pode passar, por favor? Não, volta antes. 160 toneladas de alimentos, 8.000 entregas e a cada dia mais o trabalho seguindo. Quando vai terminar? Não sabemos. Agora é esperar que a vacinação em massa chegue, que as pessoas possam voltar aos seus trabalhos. Agora, é um exemplo para a cidade de São José dos Campos o que foi feito lá no Jardim Satélite, na comunidade da Paróquia Espírito Santo. Então eu mando aqui meu abraço para todos os membros lá da Paróquia Espírito Santo, os amigos, as lideranças, e também ao Padre Rogério Félix, grande incentivador e idealizador deste projeto. Pode passar, por favor? Hoje nós votamos aqui, vereadores, é bom que todos saibam que abriu a Secretaria, o Ministério de Cidadania do Governo Federal, abriu como se fosse uma grande chamada pública para que os municípios, vereadora Dulce Rita, se cadastrem e peçam cesta de alimentos. Então, hoje nós votamos essa indicação de minha autoria. Isso saiu no Diário da União, no dia 24 de março. Então, o município pode sim se cadastrar no Ministério da Cidadania e solicitar do governo federal cesta de alimentos para as famílias carentes. Então, eu espero que o secretário da pasta aqui de São José dos Campos, na Secretaria de Governo, possa olhar essa indicação e fazer os encaminhamentos. Será muito bem-vindo essa alimentação, essas cestas aqui para São José dos Campos. Inclusive, já mandei completo, mandei com o termo de referência, já mandei com todos os anexos, está prontinho e os vereadores hoje, de forma unânime, contando aí com todos, né, nós votamos essa indicação, que é importante. Uma das funções básicas do vereador também, doutor José Cláudio, além de fiscalizar, é de assessorar o prefeito. E como é que a gente faz isso? Através do instrumento da indicação. Então, a indicação foi votada hoje. Pode passar, por favor, próximo. E gostaria de fazer um registro, senhor presidente, do trabalho da Guarda Municipal aqui em São José dos Campos. Se tem um grupo também, além de todos os profissionais da saúde, que vem fazendo um serviço brilhante, heróico na nossa cidade, tem sido também agora da Guarda Municipal, para coibir aquelas pessoas que insistem em fazer aglomerações, fazer tumultos e cada vez mais, infelizmente, propagar a doença, doutor José Cláudio. Porque essa doença, ela sobrevive da aglomeração. E nesse final de semana, a Guarda foi bastante cirúrgica nas ações que ela fez em São José dos Campos. Não conseguiu fazer tudo. É lógico que é quase que impossível, porque parte disso tem a ver com a conscientização de cada um. Mas aonde a Guarda Municipal foi chamada, ela fez um serviço brilhante e conseguiu coibir aí,
e até, né, dizer o seguinte, evitar que novas pessoas fossem parar no hospital, porque é o que está acontecendo. A cada aglomeração que se tem, novos contaminados que, infelizmente, vão ocupar leitos na nossa cidade. Então, parabéns à Guarda Municipal, a todos os funcionários que lá trabalham. Mandar um abraço também para o inspetor, comandante da Guarda hoje, né? Sempre o inspetor Elvis, um grande amigo também, que faz um trabalho brilhante, conhecedor de segurança pública, que a Guarda continue fazendo, dando esse suporte, porque é um dos grandes marcos que nós temos na nossa cidade, a Guarda Civil Municipal. E para comentar também, senhor presidente, Brasília em chamas, pegando fogo, derretendo tudo. Quem poderia imaginar que numa data como hoje, nós teríamos o Exército, seu comandante, a Aeronáutica também, o seu alto comandante, e a Marinha, os 3 demitidos, e também o ministro da Defesa. Um órgão que é de Estado, que serve a todos os governos, é de Estado. Será que os gestores não conseguiram entender o que é parte da política e o que é parte de um Estado? Será que nós teremos que explicar isso agora também? Então, o momento é tenso, é de atenção para todos aqueles que prezam pela democracia, e nós não podemos nos furtar a denunciar qualquer tipo de ato autoritário, porque as primeiras notícias dizem que eles foram demitidos por não querer entrar no jogo político. Vamos ficar de olho. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador Renato Santiago. Já está higienizado aqui, né? Vou tirar a máscara. Pessoal, acho que podia liberar o cronômetro lá, porque senão eu vou falar aqui até amanhã. Está os 10, está o tempo, que aí eu vou me pautando aqui também. O vereador que me antecedeu aqui, o vereador Zé Luiz, muito bem explanou a respeito, né, da nossa segurança pública aqui na cidade. Realmente, nesse momento da pandemia, essas aglomerações, elas, com certeza absoluta, elas geraram ainda mais contaminação, ainda mais proliferação desse vírus. Então, isso já vinha desde o ano passado, então criamos a lei antifluxo, né, o projeto 27 de 2021, e que agora, sancionada pelo prefeito Felício Ramute, e que eu agradeço também a todos os vereadores aqui, parceiros, que por unanimidade aprovaram essa lei. Hoje, ela é uma lei municipal, Lei 10.271 de 2021, né, também conhecida como Lei Antifluxo, promulgada pelo prefeito no dia 12/3, dia 12 de março, dia do aniversário do meu filho. Nesse final de semana, como o vereador Zé Luiz também explanou, e a gente nem combinou de falar sobre isso, né, nós tivemos uma grande ação em conjunto da GCM, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, dos agentes da mobilidade urbana, todas as secretarias envolvidas,
secretário Bruno Santos, de Proteção ao Cidadão, secretário Paulo Guimarães, secretário de Governança, os comandantes da PM. Nós tivemos até aqui 92 autuações de trânsito, sendo 36 delas por sonorização inadequada. Lei de perturbação do sossego, que também está incluída nessa lei antifluxo, que a gente conseguiu dar mais uma ferramenta aos nossos governantes para fiscalização e para coibir esse tipo de aglomeração. Né? A instalação das placas do antifluxo, a proibição de parada e estacionamento das 22 às 6 horas da manhã, mas não é só isso. A placa por si só, ela não faz efeito se a gente não tiver as ações preventivas, as ações fiscalizativas e coibitivas. Né? A implantação de placas ela foi iniciada no Urbanova, que foi um evento teste. Lá o problema praticamente resolvido, isso no início do mês de fevereiro. Depois, na última quinta e sexta-feira, dia 25 e 26 de março, essas placas foram expandidas para o Jardim Aquário, na região oeste, Campos dos Alemães, na região sul, no Dom Pedro, também na região sul. Mas, lógico, de nada adianta essa implementação das placas se a gente não tiver a fiscalização conjunta da mobilidade urbana, da Guarda Civil e da Polícia Militar. E foi isso que aconteceu nesse último final de semana. Antes, a gente vê na primeira foto ali as aglomerações na Zona Sul, jovens e adultos também, né, sem precaução nenhuma, sem máscara, ingerindo bebida alcoólica, uso de drogas lícitas e ilícitas no meio da rua, perturbação do sossego, desrespeito com os moradores da região. Então, nesse final de semana, com essa ação conjunta, nós conseguimos coibir todo esse movimento. Nós temos várias fotos, até a cavalaria, né, da Polícia Militar, junto com as viaturas da Polícia Militar em ação em diversas regiões da cidade, os guardas da GCM sempre de prontidão também, já nesses locais pré-estabelecidos e pré-determinados pela Secretaria de Proteção ao Cidadão, a quem também, como eu já agradeci ao Bruno, agradeço também ao comandante Elvis, que tem sido um grande parceiro, como muito bem comentou o vereador Zé Luiz aqui também, tem sido um grande parceiro nesse processo, os agentes da mobilidade, né, na fiscalização dos locais de proibição de estacionamento, né, e aplicando as multas que forem pertinentes. Né. Vocês veem aí a tranquilidade na Zona Sul, isso é uma foto, uma vista superior da Avenida dos Evangélicos, onde há poucas semanas atrás a gente via uma grande aglomeração, mais de 1000 pessoas na rua. Hoje a gente consegue manter a tranquilidade dos moradores. Tudo isso também aliado à tecnologia de ponta, né? Através do COI, que daqui a pouco CSI também entrando, já implementada, mas entrando em ação definitivamente na nossa cidade, tudo sendo monitorado e direcionado pelas equipes de segurança. E aí, um vídeo que aconteceu nesse final de semana, né, de como foi o trabalho desde a saída das viaturas da Guarda Municipal, do batalhão, da Secretaria, até os pontos de atuação. Você acompanha aí a saída dos guardas da GCM, saindo da Secretaria, percorrendo toda a extensão da cidade, os carros elétricos da GCM, as motos, cavalaria, agentes de mobilidade, viaturas da Polícia Militar, todos em conjunto, imbuídos do mesmo objetivo. E aí a gente vê onde era uma aglomeração sem fim, como a gente disse, a disseminação do vírus acontecendo de forma muito rápida e muito perigosa, a gente vê aí a tranquilidade que nós tivemos nesse final de semana.
Então, a lei antifluxo, lei 10.271 de 2021, uma lei que é realidade. E para encerrar, presidente e meus caros colegas aqui, gostaria de um minutinho da atenção de vocês, de uma situação que aconteceu na última quinta-feira, enquanto estávamos aqui no horário da sessão. Né? Quando a gente fala de respeito às pessoas, de respeito à população, a gente precisa falar muito de educação. Né? A educação que vem de berço, a educação que é trazida pelas famílias. Né? Uma criança de 12 anos, ela bate em um carro com a sua bicicleta. E aí, essa criança, ela tem duas alternativas: ou fugir ou assumir. Essa criança, ela tomou uma decisão. Ela, como vocês veem ali, ela mandou uma mensagem para o pai dela. Ela atende pai, e o pai atendeu esse telefonema no meio do trabalho. Esse menino estava chorando demais, não sabia o que fazer, com medo de falar com o pai. E o pai perguntando, né, dá para ver nas mensagens ali, se ele estava machucado, se havia acontecido alguma coisa. E esse menino disse que bateu no carro de um vizinho ao tentar soltar o seu pé do pedal da bicicleta. E esse menino, do jeito dele, ele assumiu o problema e tentou resolver da melhor maneira possível. Então, esse menino, por livre e espontânea vontade, ele escreveu um bilhetinho, que é o bilhete que ele deixou ali no carro de um vizinho dele, que é o bilhete que está ali embaixo. E esse bilhete, ele diz assim: oi, eu sou o Raí e meu pai é o Renato Santiago. Eu bati de bicicleta no seu carro, sem querer. Entre em contato com o meu pai. E deixou o número do telefone ali e ele pede desculpa pelo acidente e desculpa pela letra. Então isso aí, para mim, é o meu filho de quem eu estou falando, o Raí. Isso é motivo de muito orgulho, porque quer dizer que a educação que eu estou dando e que a minha esposa também, logicamente com a ajuda do Colégio Inspire, que é um colégio por princípios, que eu tenho certeza que está ajudando demais na formação do caráter do meu filho, ele tomou essa atitude aí. Então, filho, a minha homenagem vai para você, papai ama você e a Rafa, e eu tenho muito orgulho da atitude que você teve. Ser honesto é isso aí, é quando ninguém está vendo você fazer a coisa certa. Te amo, filhão. Beijo. Parabéns, vereador Renato Santiago, sem dúvida, é um exemplo aí de formação familiar. Com a palavra, novo vereador. Walter Hayashi. Já foram 16 segundos lá, viu, presidente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara e pela internet, pelas redes sociais. Hoje, na verdade, eu vim aqui, Renato Santiago, enaltecer mais uma vez essa administração. Momento agora, está chovendo, né? Está chovendo. Eu sei que a equipe do Minoro está na rua. Está de prontidão. Então, Minoro, parabéns pelo seu trabalho. Foram 4 anos já da gestão passada e mais agora 3 meses. Você é o cara, realmente, que faz jus a toda a fama de São José dos Campos, que é uma cidade que tem gestão. Também, Renato, você falou aqui da questão do Bruno, que comanda lá a defesa da comunidade, defesa do cidadão. Que trabalho bonito que está sendo feito. O trabalho, às vezes, ele demora um pouco para aparecer, mas quando é bem organizado e tem gestão séria, o resultado só pode ser esse.
Então a cidade vai avançando dia a dia. Nós estamos numa pandemia onde os comerciantes estão bravos, os prestadores de serviços estão bravos por causa da situação. O prefeito tem feito o possível e o impossível para que a gente tenha soluções. O hospital de retaguarda é um exemplo. Você sabe que na minha turma de formando, lá me formei no Rio de Janeiro, então tenho colegas espalhados no Brasil inteiro. Recebi de alguns amigos o vídeo que mostra a construção do hotel de retaguarda, do hospital de retaguarda. Volta, isso aqui é verdade, é sua cidade. Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, Piauí, Minas Gerais, Paraná. Foram amigos meus de faculdade, há mais de quase 50 anos já. E a satisfação que a gente tem de dizer é verdade, porque aqui tem uma gestão séria, competente. Nossa, o Brasil, o mundo inteiro tem que conhecer isso, tem que conhecer sim. E eu fiquei sabendo que muitas cidades estão vindo conhecer a maneira que foi construído, viu, Zé Cláudio? Você que é da área da saúde, aliás, parabéns pelo seu trabalho, você, o Elton, na área de saúde, né? Nós temos aqui uma Câmara, né? Com 2 representantes da saúde, que é o que eu sempre digo, né? Vieram aqui para somar e ajudar a nossa população mais carente. Nós temos a vereadora Dulce Rita, né? Que nós dizemos a dama da saúde, né, Dulce? Com louvor até, né? Com louvor, porque eita mulherzinha danada, viu? Outra. Então, Dulce, parabéns para você também, viu? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o 31 de março, porque acho que muitos aqui nem tinham nascido. 31 de março de 64. Em 64, eu tinha, na época, 18 anos. Eu estava alistado para servir o Exército e fui convocado para ficar de prontidão. Até então, ser alheio a muitas coisas, não entendia direito, e fiquei lá então de prontidão no tiro de guerra, na época tiro de guerra 45, na Rua Paraibuna, onde hoje é o edifício Patamares, do lado do Banco do Brasil, em frente à Faculdade de Direito. Então ficamos lá à noite, do 31 de março para o dia 1º de abril, né? Alguns, não todos. Mas eu fui um dos escolhidos para ficar de prontidão para eventual necessidade. Depois fui dispensado, mas fiquei, entre aspas, convocado para, se necessário, né, incorporar ao Exército pela situação do momento. Muita gente não sabe. Como eu fui protagonista na época, por um bom tempo, inclusive. Então, esse episódio, né, muita gente chama de terrores, de tudo que é de coisa ruim, né? E tem muita gente que fala de coisa boa. Então, na verdade, eu como vivenciei os dois lados, né, e a minha vivência nesse episódio, e depois de muitos anos, né, eu sempre, quando eu posso, leio. Né? E estava revivendo. Nessa época eu sabia que essa discussão viria novamente a nível nacional. Né? E relembrei algumas passagens. Né? Eu fui detido também. Mas vamos aqui voltar em 64. Né? Que uma vereadora falou aqui do estado de sítio. Quem propôs estado de sítio naquela época foi o presidente da República chamado João Goulart, o Jango. O Jango, ele virou presidente, né, porque o Jânio Quadros renunciou em 61. Para ele tomar posse, quando o Jânio renunciou, ele estava na China, se não me engano. Antes de renunciar, o Jânio condecorou o Che Guevara, visitou
a União Soviética, naquela época não era a Rússia, a União Soviética, visitou a China, né? E tinha ideias realmente comunistas, socialistas para o Brasil. Tanto é que condecorou Che Guevara. Existia uma guerra fria na época, Estados Unidos e Rússia, União Soviética, né? Teve lá o cerco da Baía dos Portos, em Cuba, os Estados Unidos querendo invadir, porque a Rússia tinha tomado, e a União Soviética estava pronta a mandar os mísseis para onde fosse, para Miami, para Los Angeles, para Washington, para sei lá onde. E foi tudo. Então existia uma guerra fria. E o que eles queriam era conquistar a América do Sul, a América Central. O Jango não assume porque os militares não deixam ele assumir. Então faz-se um acordo endossado pelo deputado, na época, o senador Tancredo Neves, Auro de Moura Andrade, o governador de São Paulo era o Adhemar de Barros, o do Rio era o Carlos Lacerda, Minas era o Magalhães. Então, fez-se um acordo, o Brasil virou um regime parlamentarista para o Jânio assumir como presidente. E aí, o primeiro-ministro era o Tancredo Neves. Ulisses Guimarães era o ministro das Minas e Energias, e assim por diante. Então foi feito um acordo para que o Jango assumisse, porque naquela época os comunistas já queriam tomar o Brasil. Naquela época. Aí o Jango assume e depois propõe um plebiscito, em 62, acho, 62, e volta então ao presidencialismo. Então acaba com o parlamentarismo. Aí ele ganha força e se articula para realmente implantar o comunismo aqui no Brasil. Quem tiver dúvida é só consultar o Hélio Gaspari, 5 livros escritos de todo o tempo do regime. Então, a volta era favorável. Fui favorável no primeiro momento, como houve a necessidade da intervenção militar. O Jango propõe, então, ao Congresso um estado de sítio, que, na verdade, ele já queria fazer o seguinte, acabar com a UNE. O presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, na época era o José Serra, tinha 21 anos. 20 anos por aí. Novato. Queria acabar com a Central Geral dos Trabalhadores. E queria ter um poder absoluto exatamente para implantar o comunismo. Fruto disso é que ele faz um comício na Central do Brasil no dia 13 de março de 64, dizendo o seguinte, nós vamos confiscar todas as propriedades que ficam às margens das nossas rodovias, 200 metros de cada lado. Vamos confiscar todas as empresas que refinam o petróleo. Ele estava dizendo o seguinte, estou implantando o comunismo. E aí foi uma reação imediata de uma pessoa, não, de toda uma classe, de toda uma classe. Então, essa revolta foi liderada principalmente pelas mulheres da Igreja Católica. Toda a imprensa a favor, com exceção do Correio da Manhã, Última Hora. O Estado de São Paulo tem um depoimento do Rui Mesquita, que fala exatamente sobre esse assunto. E aí, digo para vocês, talvez alguns nem tinham nascido ainda, e se tivessem nascido ainda, eu mesmo, com 18 anos, não entendia muito bem aquilo que estava acontecendo. Então, toda a sociedade se mobilizou para que não fosse implantado o comunismo aqui, porque o Jango propôs um estado de sítio que um deputado convenceu ele que ele estava fazendo uma loucura, que senão ia ter um problema muito sério no país.
Mas ele insistiu nesse discurso de 13 de março. 6 dias depois, 19 de março, as mulheres organizam uma passeata, saindo da Praça da República para a Praça da Sé. Imaginavam 10 mil pessoas. Quando chegou na Praça da Sé, tinha quase 1 milhão de pessoas. Toda a Igreja Católica, toda a imprensa, Rede Globo, Record, Tupi, tudo a favor de não deixar se implantar o comunismo. Bom, aí assume, né? Aí vira o quiprocó, o que acontece? Cria-se uma instabilidade, tem uma revolta dos marinheiros no Rio de Janeiro, no clube do Automóvel Clube, onde o Jango ratifica a intenção dele. E aí teve a teve a puxada de orelha dos generais, dos coronéis, porque estava virando uma bagunça esse país. E aí, então, cria-se um clima onde o Mourão, de Minas Gerais, comandante do 3º Exército, nós vamos descer aí e tomar o governo. 3º Exército, de Juiz de Fora, desce do Rio. São Paulo e Rio de Janeiro se articulam para enfrentá-los ali perto na região de Cruzeiro. Mas para não haver derramamento de sangue, o general comandante do 2º Exército, Amaury Cruel, eu sei porque eu já estava no serviço militar, então nós tínhamos que saber alguma coisa sobre o que era o Exército. Então, o que ele fala para o Jango, o Amaury Cruel, comandante do 2º Exército, amigo do Jango, para com isso. Fala que você não vai fazer nada disso. E o Jango, teimoso, não. Nós vamos entregar isso aqui para a União Soviética. Aí o comandante do 2º Exército, mais o comandante do 1º Exército, então nós vamos se somar ao comandante do 3º Exército de Minas, e nós vamos aí tomar o poder. Foi isso que aconteceu. Isso foi no dia 31 de março que aconteceu, tudo isso aí. Dia 1º de abril, né, estava um forfé danado. Dia 2, falam do dia 31 de março, mas no dia 2 de abril é que o Jango, ele sai do Brasil, vai para o Uruguai para fugir de não ser preso. E Auro de Moura Andrade, presidente do Senado, declara vacância na presidência do Brasil. E impõe ao Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara Federal, né, nomeando o presidente, que ele é a linha sucessória, é o presidente da Câmara. Então ele vira presidente do Brasil, Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara Federal, e logo em seguida existe uma eleição para votar para o presidente. Foi quando ganha o Castelo Branco, e o Castelo Branco, então, quando assume, dia 9 de abril, ele diz o seguinte: nós vamos terminar o mandato que era do Jânio, que seria outubro de 65. Vai ter eleições diretas. Aí, a turma da pesada, dos militares, nananina, não vai ter eleição não, agora nós que vamos tomar conta. E não teve eleição. E assumiu o Costa e Silva. Costa e Silva não terminou o mandato. O vice dele era um civil, Pedro Aleixo, fundador, inclusive, do meu partido, PSC. Não deixaram ele assumir. Então, ficou os militares tomando conta. E aí falo para você, até esse momento, então, né, estava tranquilo, né, indo bem. Depois vem o Médici, o Milagre Brasileiro, tricampeão em 70. Né? E o Geisel, os irmãos Geisel, Golbery, Ernesto Geisel e Orlando Geisel, os irmãos Geisel, Golbery do Couto Silva, Castelo Branco, Figueiredo, todos eles que articularam para realmente fazer a intervenção, que em 65 devolveriam para os civis, mas eles não conseguiram. Como o Geisel era um general ferrado,
Nós vamos entregar sim. Foi Geisel que propôs a anistia. Ele assume em 74. Aliás, quando ele assumiu em 74, eu estava trabalhando no polo petroquímico de Camaçari. Até fez uma visita lá. Então, o Geisel falou, nós vamos devolver sim, custe o que custar. Só que nesse ínterim, realmente o Exército extrapolou a questão das barbaridades que aconteceram. Até porque era uma maneira de defender. Os terroristas vêm assaltar aqui o quartel, eu vou ficar de braço cruzado, eu vou matar esses caras. Assaltava banco para poder ter dinheiro para alimentar o movimento. Então, muita gente foi usada. Muita gente foi usada. Então, a história, eu só estou contando isso porque eu falo, porque eu vivi isso. Eu, quando fiz a faculdade, quando fiz o vestibular, tinha 3 agentes de segurança nacional lá. Eu não sabia, que depois eu fiquei sabendo, que o Jarbas Passarinho, quando foi ministro da Educação, né, falou para mim, a gente tem o seu dossiê. Que era o presidente lá no diretório. Falei, mas e daí? Não tem nada, só para... Mas era um período muito pesado, foi muito pesado. Porque, por que sequestravam embaixador? Para trocar com preso político. Então, toda essa história, né, tem os 2 lados para ser ouvido. Eu fui a favor no primeiro momento, depois fui contra. Mas não saí para a batalha, não saí para... O meu pai teve a banca dele totalmente destruída. O prefeito aqui era Sérgio Sobral de Oliveira. Então foram momentos muito ruins que eu não gostaria que acontecesse isso no Brasil de novo. Então essa história de estado de sítio é a invenção de alguém que quer fazer o que o Jango queria, provavelmente. Então aí cabe a nós saber direitinho da história e recomendo para vocês. Hélio Gaspari, eu li vários livros, mas o Hélio Gaspari, ele fala com muita sabedoria, porque ele levou mais de 20 anos para escrever esses 5 livros. Né? É o que há de mais verdadeiro na história da chamada, uns chamam de ditadura militar, eu chamo de regime militar. Né? Golpe. O Jango quis dar o golpe e ele tomou um contragolpe. Então, se teve golpe, eu não sei quem que deu o golpe. Mas, senhor presidente, era isso. Queria contar um pouquinho dessa minha história, dessa minha vivência, né? Para que os nossos vereadores também soubessem um pedacinho da história desses anos de 64 a 85. Muito obrigado. Gostaria de informar, só um instantezinho, queria informar os nobres vereadores que foi protocolado nesta casa o processo 4090/2021, projeto de decreto legislativo 09/2021, que concede uma honraria ao nobre Marcos César Pontes, todos conhecem Marcos Pontes, nosso ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, astronauta, muito bem, vereador Petiti, nascido em Bauru. Então, o processo está protocolado nesta casa e convido a todos os vereadores que possam juntos também poder ser coautores desta honraria a esse nobre ministro que tanto apoiou e apoia o INPE aqui em São José dos Campos e outras instituições também pelo Brasil. Com a palavra, vereador Renato Santiago. Presidente, só para deixar registrado, o vereador Walter, gostaria de agradecer a aula de história que o senhor deu aqui para nós agora há pouco.
uma aula realmente importante, principalmente para nós mais novos, né? Eu não era nem nascido nessa época, sou de 77, mas é importante nós sabermos de quem vivenciou, de quem esteve lá. Então, obrigado pela aula de História do Brasil que o senhor nos deu hoje. O doutor Jorge. Vereador, doutor José Cláudio. Presidente, obrigado. Só para dizer o seguinte, o Marcos Pontes, eu concordo com o senhor e faço parte, vamos assinar. Só para lembrar que o Bolsonaro diminuiu 28,7% no orçamento do Marcos Pontes, no orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, esse é o apoio que o nosso presidente dá para a ciência e tecnologia no momento de pandemia. Então, o coitado do ministro não tem nada a ver com isso, ele faz a parte dele, é uma pessoa honesta, é um cientista, trabalha, levou o nome do Brasil e engrandece o nome do Brasil, mas o presidente dele, esse, falta neurônio para ele. Eu acho que ele tem que ir no se existisse transplante de um neurônio, a gente poderia fazer um transplante de neurônio para o Bolsonaro, está aí, entendeu? Para ver se ele faz um pouco de... se dá um pouco de inteligência para esse homem, para não fazer tanta besteira. Então, só para lembrar que ele tirou 28,7% do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas o Marcos Pontes eu assino junto com o senhor, viu, presidente? Com a palavra a vereadora Dulce Rita e, na sequência, o vereador Fernando Petit. Eu também queria falar aqui, somar com as palavras do Zé Cláudio, que também não fez nada pelo INPE, nem com a intervenção que houve dentro do INPE. Também não vi nenhuma atitude dele, como também não vi ele nenhuma intercorrência com tudo que estava acontecendo com a Anvisa na liberação das vacinas, o apoio à ciência, à tecnologia, se omitiu, foi por negacionismo também. Mas vamos lá, nós damos aí por causa de você, Juvenil. Muito obrigado, vereadora Dulce Rita. Com a palavra, vereador Fernando Petit. Boa tarde, quase boa noite, né? De novo aqui no microfone. Boa tarde a todos os vereadores, a todos os funcionários da casa e também aos telespectadores da TV Câmara. Ontem, eu não sei se todos aqui tiveram o privilégio de assistir o programa Roda Viva, que trouxe a entrevista com o Edu Lira, que é um empreendedor social, né? Ele criou a ONG Gerando Falcões, que faz um trabalho belíssimo, levando cultura, educação e esportes para mais de 1000 favelas no Brasil, né? E qual foi o incentivo que o Edu teve, né? Nasceu na favela, o pai presidiário, né, foi para o mundo dos crimes, cresceu junto com a mãe dele sendo arrimo de família, né, uma faxineira, e a mãe dele usava a seguinte frase: não importa de onde você veio, e sim para onde você vai. Né, um trabalho de inclusão social, e o sonho do Edu Lira é simplesmente acabar com o abismo social e econômico do Brasil. E ele acredita muito que, se os governantes trabalharem, né, com planejamento social, essa desigualdade vai chegar no fim. E para quem não assistiu, né, vale a pena, foi 1h e 49 minutos de programa. Depois eu passo para vocês, eu já tenho o link aqui para rever algumas partes que me interessaram muito, e hoje em dia sempre foi importante falar de inclusão social, e no meio da pandemia, ainda mais importante, que o abismo abriu-se muito mais, né, com muitas pessoas passando fome e com necessidade. E também, falando em inclusão social, ontem, respeitando, né, as normas de segurança, né, o distanciamento social, eu, juntamente com a vereadora Dulce Rita e o vereador Marcão da Academia, estivemos reunidos com duas profissionais que comandam o RIA, né? O RIA, que foi lançado pela Prefeitura no ano passado, que é a Rede de Inclusão do Autista. Nessas profissionais, a doutora Patrícia e a doutora Poliana, puderam nos apresentar um pouco do serviço que o RIA faz, né? Diretamente para o indivíduo do espectro autista, né? Também na inclusão desse indivíduo na sociedade.
E a gente ficou muito feliz, porque já é uma luta antiga, né? Desde que nós criamos a Frente Parlamentar do Autismo em São José dos Campos, a gente queria ver resultados. É lógico que é um assunto muito complexo, né? Precisamos ouvir cada vez mais os pais de autistas, daí que surgiram várias ideias que hoje são colocadas em prática em São José dos Campos, para que a gente possa cada dia mais fazer com que esses indivíduos possam ser incluídos na sociedade. E a primeira informação que nós sabemos, que particularmente fiquei muito feliz, que os profissionais da rede básica de saúde, também os profissionais de educação, eles já estão capacitados para reconhecer o bebezinho, aquela criança novinha, desde que ele passe na UBS, né? A criança passando na UBS, entrando na escola, os profissionais tanto da saúde como da educação, eles têm conhecimento para reconhecer a criança, né, sinais de autismo na criança e começar a alertar os seus pais, que infelizmente muitas famílias não têm esse conhecimento, não sabem identificar o autismo no filho, e todo mundo sabe. O quanto mais cedo você começar um tratamento, um acompanhamento, que a gente soube ontem pela doutora Poliana, que tem, né, segue, começar a engatinhar, tem um tempo para começar a sentar, começar a andar, tem todo um trabalho voltado a isso, doutor Zé Cláudio, é muito importante, porque faz com que esse jovem, essa criança, pode ter a sua vida normal, né? O acompanhamento logo, desde cedo, faz com que a inclusão possa ser feita o quanto antes. No total, em nossa cidade, são atendidos 1.147 TAs, né, de transtorno espectro autista, né, e acompanhamento é feito no CAPS, que lá no CAPS a equipe atualmente tem um fono, 2 TAs, né, terapeutas ocupacionais, 4 psicólogos, que atendem 30 horas de psiquiatria e 15 horas de pediatria, uma enfermeira, um assistente social e um técnico de enfermagem. É uma equipe consideravelmente grande, mas a gente sabe que precisa aumentar, é uma das batalhas que a Frente Parlamentar vai ter durante esse mandato, aumentar essa equipe que hoje atende no CAPS, para que a gente possa, cada dia, diminuir a fila de espera. Também tomamos conhecimento, né, que a Prefeitura vai lançar uma campanha educativa, né, de conscientização para o cidadão, para o munícipe, ter conhecimento como que pode tratar um autista, saber quando encontra um autista, porque a gente, na semana passada, ficamos sabendo daquela carta que uma família que recebeu, uma carta que doeu só de saber, né, que aconteceu isso, a gente se assusta. Então, a campanha educativa vem para conscientizar cada vez mais o cidadão joseense de como tratar, como reconhecer, como ajudar um indivíduo autista. E junto com essa campanha educativa, algo que a gente já falou aqui, mas é uma vitória que de todos que acompanham esse trabalho, né, de favorecimento ao autista, será lançada a carteirinha para a identificação do autista no mês de abril, né, acompanhando o Dia Mundial do Autismo, que é dia 2 de abril. Já no dia 1º de janeiro será lançada essa carteirinha junto com a campanha educativa, e a carteirinha é justamente para identificar o autista, os pais que tenham, né, esse interesse de identificar, para que não aconteça alguns problemas que já aconteceram em alguns comércios aqui de São José dos Campos, o segurança não deixar a mãe entrar, porque é difícil, né, colocar a máscara na criança autista. Tem uma solicitação nossa para que a máscara não seja obrigatória, porque na maioria dos casos não pode ser colocada. Então, tanto a campanha educativa junto com a carteirinha vem ao encontro, né, de um pedido antigo dos pais, né, desde que nós apresentamos a lei, que concede a prioridade ao autista, uma lei de minha autoria, com coautoria da Dulce Rita, vereadora Dulce Rita, em 2018, e daqui, a partir de abril, vai ser uma realidade a identificação do autista. E para encerrar, um convite aqui, né, em meu nome, em nome da vereadora Dulce Rita, também do vereador Marcão da Academia, dia 2 de abril, como eu falei, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A Ponte Estaiada será iluminada de azul, né, Dulce? A partir das 18h30, estão todos convidados, quem estiver na cidade sexta-feira, para acompanhar esse marco de deixar a Ponte Estaiada em azul. E para quem não sabe, a cor
do autismo é azul, porque a maioria dos casos é em homens, né, no sexo masculino. Então, São José dos Campos, gradativamente sendo reconhecida como uma cidade, né, se tornando referência no atendimento ao autismo, e que a gente possa cada dia mais fazer mais por essas pessoas, por esses indivíduos e por suas famílias. Obrigado, presidente. Boa noite. Com a palavra a vereadora Dulce Rita. Queria agradecer ao governo, que na verdade de pintar, botar a cor azul lá na Ponte Estaiada, foi um pedido do Instituto Nacional de Autismo, que procurou a gente no gabinete, nós falamos com o Leandro, e o Leandro prontamente atendeu a esse pedido, que é muito importante para a atual conjuntura de autismo. Infelizmente, nós temos muitos autistas na cidade, muitos não identificados ainda, como já disse o Petit, precisando de diagnóstico mais precoce possível. Está se andando, está melhorando o atendimento, mas nós temos muito que caminhar ainda, porque a rede continua. E nós tivemos, por causa da pandemia, nós tivemos uma interrupção nos trabalhos. Então, parou as atividades que era para ter na Fundação Cultural, na Secretaria de Esporte, na Secretaria de Educação. Só continuou mesmo, foi na Secretaria de Saúde, que aumentou os técnicos para melhorar o atendimento lá no CAPS. Mas a coisa está engatilhada, inclusive nessa reunião eu pedi que, enquanto não se estava fazendo nada, por problemas aí, então que pelo menos fosse preparando, capacitando-se os técnicos do esporte e da Fundação Cultural e mesmo da educação, para melhor atender essas crianças. Estaremos marcando novas reuniões com as outras secretarias para dar continuidade ao trabalho, pelo menos que seja agora uma época, já que não está dando, que nós vamos fazer os planejamentos e capacitar essas pessoas. E também que foi muito importante esse negócio da carteirinha, teve muita discussão, que queria usar a carteirinha, não queria usar a carteirinha, logicamente vai usar a carteirinha a mãe que quiser que o filho use. Se a mãe não quiser, é opcional, então não tem muito que se discutir. Já faz tempo que nós estávamos aí nessa batalha, uma coisinha tão pequena, mas tomou-se, evoluiu-se de um tal jeito que ficou até parado, né? Ficou engavetado. E agradecer ao Antero, que teve a sensibilidade, de falar, olha, nós vamos pegar isso aqui, vamos botar, é opcional, usa quem quer. Então, já está sendo feito. E agora, com essa campanha que vai fazer de inclusão para os autistas, eu acho que vai dar muita qualidade de vida e vai ter mais restabilidade. Os portadores do TE vão ter mais respeito, vão ser vistos com os outros olhos pela sociedade, porque pelas condições físicas deles, que não aparentam ter nenhuma anomalia, muitas vezes são mal interpretados, não só eles, como as mães. Então, agora eu acho que nós vamos entrar numa nova fase de ver com outros olhos essas crianças, esses adultos e principalmente essas mães. Com a palavra a vereadora Juliana Fraga. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Eu ia falar de um outro assunto, mas esse assunto em relação aos autistas é extremamente importante, não só em relação a eles, mas de todas as crianças, todas as pessoas que têm alguma deficiência. Como professora, eu não posso me esquivar, porque a gente, na sala de aula, a gente atende e recebe muitas crianças que realmente a gente percebe algo diferente, a gente percebe que tem algo diferente, e precisa de um diagnóstico rápido, até mesmo para poder trabalhar melhor com essas crianças. Então, faz parte, eu acho, aí, de uma rede de apoio a todas as pessoas com deficiência, esse diagnóstico. Falando agora, especificamente de criança, o diagnóstico, né, para que o professor também tenha o auxílio em sala de aula para poder trabalhar melhor com essa criança, porque, de fato, eu, quando estava na sala de aula, muitas crianças que estão autismo saíam correndo da sala. E quando tem um apoio, né, você não pode deixar
o restante sozinho e sair correndo atrás de uma criança que precisa. Então, é importantíssimo toda essa rede de auxílio. Mas o que eu venho falar hoje também é uma coisa simplesmente rápida. Eu fiz um requerimento pedindo informação, e como nossos requerimentos estão todos sendo rejeitados, eu quero aqui solicitar na tribuna que a Comissão de Saúde da Casa procure saber, porque eu recebi uma denúncia, procure saber o que está acontecendo de fato e nos dê uma resposta, né? Porque eu recebi um escrito, né? Não só um, de vários, mas eu quero ler aqui o dessa pessoa, não vou identificar, porque é funcionário do hospital, mas aqui ela coloca, né, boa noite, vereadora, por gentileza, apurar o absurdo que está acontecendo no HM. Muitos funcionários que não foram vacinados e estão no atendimento a pacientes. Chefia diz para ir para a UBS. A UBS diz que só pode dar vacina aos idosos. Enfermeiras estão arriscando. Ontem o centro cirúrgico foi transformado em UTI para pôr mais gente. Cheque o setor verde para começar a receber paciente Covid. Pelo amor de Deus, fale sobre isso, porque tem enfermeira lactante obrigada a trabalhar nesse setor. Então, precisamos da vacina. Então, aqui eu quero deixar essa fala dessa funcionária, não só dela, porque eu recebi de outros, mas dessa funcionária aqui, para saber o que está realmente acontecendo, porque hoje, mais um requerimento, eu pedi informação sobre isso, e mais um requerimento foi negado. Então, como a gente não está tendo resposta nenhuma, eu vou começar a fazer os questionamentos aqui na tribuna, pelo menos para ver se a gente consegue. Então, eu solicito que a Comissão de Saúde faça esse papel. E, para encerrar, eu quero falar que também recebi, no dia de hoje, fotos de árvores que estão sendo retiradas ali do Parque Betânia. Então, eu não sei o que está acontecendo, a gente vai averiguar, mas a pessoa tirou foto de um caminhão saindo com várias árvores cortadas, com barulho de serra, barulho de machado, tal, e com várias árvores cortadas. Então, eu venho aqui também pedir, para ver o que está acontecendo, porque os nossos requerimentos não estão sendo aprovados. Obrigada e boa noite, senhor presidente. Passaremos ao minuto de silêncio a pedido dos vereadores Dr. José Cláudio, Fernando Petit, Juvenil Silvério, Walter Hayashi, Roberto do Eleven, Lino Bispo e Dulce Rita. Pelo passamento dos senhores Galdino Zeferino de Paiva, Sebastião Osório de Oliveira, Zelma Aparecida Figueira, Regina Lúcia de Lemos Pinheiro, Helenício Tussolini, Antônio Rodrigues de Brito, Diane Cristina Pereira e Afrânia Fátima Marcondes, Antônia Fátima Marcondes de Toledo. Nada mais havendo tratar, está encerrada a sessão.